Após anos de congelamento, servidores podem recuperar direitos. Lula sanciona a lei que autoriza pagamento retroativo de benefícios suspensos na pandemia. Brasília. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei complementar que autoriza estados, municípios e o Distrito Federal a efetuarem o pagamento retroativo de benefícios funcionais a servidores públicos que tiveram direitos congelados durante a pandemia de Covid-19. A medida encerra uma das principais controvérsias herdadas do período mais crítico da crise sanitária e abre caminho para a recomposição de vantagens relacionadas ao tempo de serviço que deixaram de ser contabilizadas entre 2020 e 2021. Durante o auge da pandemia, a União aprovou um amplo pacote de auxílio financeiro destinado a socorrer estados e municípios diante da queda de arrecadação e do aumento de gastos com saúde. Como contrapartida para o recebimento desses recursos, foi imposto um rigoroso conjunto de restrições às despesas com pessoal. Entre elas, a suspensão de reajustes salariais, progressões automáticas, adicionais por tempo de serviço e outros benefícios previstos em leis locais e estatutos do funcionalismo. Na prática, mesmo servidores que permaneceram em atividade, muitos deles em serviços essenciais e expostos a riscos elevados, tiveram a contagem de tempo de serviço interrompida por um período que se estendeu de 28 de maio de 2020 até 31 de dezembro de 2021. O congelamento atingiu categorias diversas e provocou perdas acumuladas que, em alguns casos, se refletem até hoje na estrutura remuneratória e na evolução das carreiras. A nova lei, conhecida informalmente como Lei do Descongela, não determina o pagamento automático desses valores, mas autoriza que os entes federativos reconheçam o período congelado como tempo efetivo de serviço e realizem, se houver condições fiscais, o pagamento retroativo dos benefícios correspondentes. Estão incluídas vantagens como anuênios, triênios, quinquênios, sexta parte, licenças-prêmio e outros mecanismos semelhantes vinculados à antiguidade e à permanência no serviço público. O texto sancionado preserva a autonomia administrativa e financeira de estados e municípios. Cada governo local deverá avaliar sua própria situação orçamentária antes de decidir se implementará os pagamentos e de que forma isso ocorrerá. A legislação estabelece que qualquer recomposição precisa respeitar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, estar prevista no orçamento e ser regulamentada por normas locais, o que abre espaço para pagamentos parcelados, escalonados ou condicionados à disponibilidade de recursos. A cautela embutida na lei reflete a preocupação com o impacto fiscal da medida. Em muitos entes federativos, o pagamento integral dos valores acumulados ao longo de quase 2 anos pode representar uma despesa significativa, especialmente em administrações que ainda enfrentam dificuldades financeiras ou altos níveis de endividamento. Por esse motivo, a norma foi desenhada para autorizar, e não impor, a recomposição, evitando a criação de uma despesa obrigatória imediata. Apesar das ressalvas fiscais, a sanção foi recebida como uma vitória por entidades representativas do funcionalismo público. Para sindicatos e associações de servidores, a lei reconhece que o congelamento foi uma medida excepcional, adotada em um contexto de emergência sanitária sem precedentes, e que não poderia resultar na perda definitiva de direitos legalmente previstos. A recomposição é vista não apenas como uma questão financeira, mas como um reconhecimento institucional do papel desempenhado pelos servidores durante a crise. A expectativa é que a medida beneficie profissionais de áreas como educação, saúde, segurança pública, assistência social e administração geral, especialmente aqueles que continuaram trabalhando presencialmente ao longo da pandemia. Em muitos casos, a interrupção da contagem de tempo de serviço afetou diretamente promoções, adicionais e a perspectiva de progressão na carreira, ampliando a defasagem acumulada nos anos seguintes. Com a lei em vigor, estados e municípios deverão iniciar estudos técnicos para mensurar o impacto financeiro da recomposição e definir critérios de implementação. Em diversas localidades, a tendência é de abertura de negociações com sindicatos para discutir cronogramas e modelos de pagamento que conciliem a recuperação dos direitos com a sustentabilidade das contas públicas. Especialistas avaliam que a aplicação da norma será gradual e desigual pelo país, refletindo as diferenças de arrecadação e capacidade fiscal entre os entes federativos. Ainda assim, o entendimento predominante é de que a lei estabelece um marco jurídico importante ao encerrar a insegurança sobre a validade do período congelado e ao permitir que ele deixe de ser tratado como uma perda permanente na trajetória funcional dos servidores. A sanção da chamada Lei do Descongela se insere em um movimento mais amplo de revisão das medidas excepcionais adotadas durante a pandemia. Ao autorizar a recomposição de benefícios suspensos, o governo federal sinaliza a retomada da normalidade institucional e a reconstrução de direitos interrompidos em um momento de crise, ao mesmo tempo em que transfere aos governos locais a responsabilidade de equilibrar justiça funcional e responsabilidade fiscal no período pós-pandemia.